os dias 7h30, horário de Portugal, e nós estaremos com o nosso devocional diário, falando da palavra do Senhor, olhando para a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, aprendendo com essa palavra e levantando um altar, logo nos primeiros momentos do nosso dia, ao nosso Deus, a Jesus Cristo, aquele que está conosco em todo o tempo, aquele que não nos abandona, mesmo quando nós achamos que estamos sozinhos, mesmo quando nós achamos que não tem solução para a nossa vida, mesmo quando nós achamos que está tudo quebrado, está tudo destruído, não tem como reconstruir, este Deus, ele vem e reconstrói. Este Deus, ele vem e transforma. Este Deus, ele vem e cura, liberta e muda destinos. Muda destinos onde aos olhos humanos nada poderia acontecer de diferente, onde aos olhos humanos estava tudo destruído, mas este Deus vem e reconstrói. E quando ele reconstrói novamente, a estrutura já não é mais a mesma. A estrutura agora tem um fundamento. E esse fundamento é a rocha, é Jesus Cristo, a palavra dele, as instruções dele, a vida que vem dele. E que nós todos os dias possamos nos lembrar disso e entender que a boa mão deste Deus está conosco em todo o tempo. Então, o nosso coração aflito, muitas vezes angustiado, muitas vezes por situações que vão aparecendo na nossa vida diária, nós vamos nos acalmando, nos acalmando. Então, a paz que excede todo e qualquer entendimento, que é a paz que só pode vir desse Cristo, essa paz vem e é como um bálsamo em nossas vidas. E então, nós começamos a descortinar os nossos olhos, nós começamos a ver aquilo que nós já não víamos mais, a alegria, a vida, um novo caminho, um novo amanhecer, uma nova jornada com Cristo Jesus. E Ele é maravilhoso, eu só posso dizer isso. Então ontem nós estamos aqui no estudo de Lucas. Ontem nós fomos aqui até o capítulo 9, fomos até o versículo 6 e fomos lá, andamos lá por Mateus também falando, bom dia! Andamos lá por Mateus também falando sobre a dependência total, né? O envio ali dos discípulos para as cidades onde o próprio Deus ali treinou as mãos deles e colocou autoridade neles e fez com que eles exercitassem essa autoridade. Então, depois desse contexto do envio, esses discípulos, eles voltam. E eles voltam cansados, sim, voltam alegres. A palavra de Deus nos fala que eles voltam alegres porque eles viram que eles também podiam fazer aquilo que Jesus também fazia ali dentro daquele contexto. Eles também podiam libertar, eles também podiam orar e os enfermos serem curados. Então, eles voltaram alegres. Só que depois de grandes vitórias, pode perceber na sua vida, depois de grandes vitórias, que nós recebemos aquelas vitórias, logo depois vem um cansaço muito grande. E muitas vezes nós estamos vulneráveis depois dessas vitórias, porque nós fomos num êxtase tão grande e que muitas vezes nós deixamos de vigiar aquilo que nós deveríamos vigiar, e nós devemos vigiar em todo o tempo. A palavra de Deus nos fala a respeito disso. Orai e vigiai e orai, né? E que nós devemos estar sempre em constante alerta, os nossos olhos espirituais, os olhos e os nossos ouvidos sensíveis àquilo que o Espírito vai ministrando, né? Porque o Espírito, ele vai nos ajudando a ir caminhando, ele vai iluminando os nossos passos para que os nossos pés não tropecem, para que as setas do maligno não venham e atinjam o nosso coração. Eu, quando fui para a Suíça este ano pela primeira vez, e foi assim um êxtase, foi lá que eu lancei o meu livro, e quando eu voltei, daí houve toda aquela questão, perdi o meu voo no aeroporto, logo depois meu carro foi guinchado. Então nós precisamos estar alertas. Depois de uma grande vitória, nós precisamos estar alertas, porque as setas do inimigo, a tendência é vir e nos atacar, mas se nós estivermos preparados, estivermos com escudo, estivermos alinhados, santificados, alinhados com o Senhor, isso não quer dizer que não aconteça, certo?
mas o Senhor ele vai treinando as nossas mãos para que nós possamos cada vez estar mais fortalecidos e com passos mais firmes, avançando neste caminho, avançando nessa jornada. E aqui, então, o Senhor, depois que os discípulos retomam, ele vai ter um contexto aqui sobre Herodes, né? Porque então Herodes decapitou ali João Batista e começa a ouvir a respeito de Jesus e começa a ouvir a respeito dos seus discípulos e começa a se questionar, não, e começa a se questionar e a dizerem para ele também, isso é o espírito de Elias. Quem é esse Jesus? Isso aí foi João Batista que voltou. Então começa todo aquele contexto ali. Então Jesus pega os seus discípulos e leva lá para Betsaida, com um lugar mais distante, fora ali da coordenação ali de Herodes, porque tinha duas Betsaida. A Betsaida que era regida ali pela liderança de Herodes, Antipas, e outra Betsaida que era regida pela liderança de Herodes, de Filipe, né, que era o irmão de Herodes. Então Jesus leva seus discípulos lá para esse local, que era um local mais com pessoas mais humildes, que era um local mais distante, um local mais deserto. Então ele sai com seus discípulos para ali, para descansar, para voltarem também à origem, porque ali era um local que era de origem de Pedro, de Filipe e de André. Então retomam eles para sua origem, possivelmente iriam ver ali alguns parentes, algumas pessoas conhecidas, se sentirem confortados, e então o Senhor prepara ali o primeiro milagre, que é o milagre dos pães e dos peixinhos ali, para alimentarem mais de a Bíblia nos fala em 5.000 homens. Então ali nós podemos contar mulheres, crianças. Então vamos lá, mais 10.000 pessoas tocando por cima, né? Se cada homem ali estivesse casado, se tivesse uma criança, enfim, de 8 a 10.000 pessoas ali dentro desse contexto de milagre. Então nós vamos ler um pouquinho a respeito disso e vamos falar sobre esse grande milagre. E Jesus continua fazendo o milagre da multiplicação ainda hoje nas nossas vidas. Esses tempos eu estava olhando, eu estava deitada na minha cama e eu tenho uma sapateira ali embaixo, logo à frente dos meus olhos, e eu estava olhando ali. Todos os sapatos que estavam ali eram sapatos que eu havia ganho, eu não havia comprado nenhum deles. A maioria das minhas roupas também ou vem da minha mãe ou vem de outro lugar. Então Deus é tão incrível que Ele vai suprindo as nossas necessidades conforme nós vamos tendo-as. E muitas vezes nós achamos que, nossa, a minha vida está um horror, está tudo, né? Tá faltando isso, está faltando aquilo. Mas se nós formos fazer uma análise bem profunda, nós vamos entender que aquilo que nós necessitamos diante daquele tempo que nós estamos vivendo, aquilo não nos faltou, mas o próprio Senhor, o próprio Deus veio e nos proveu, nos estendeu as mãos de lugares que muitas vezes nós nem acreditamos que poderiam ter vindo. Então este Deus, ele vem e ele dá para nós exatamente aquilo que nós necessitamos hoje. A porção que nós necessitamos hoje, ele vem e nos alimenta. Então eu vou orar já para nós começarmos. Então nós vamos a partir do versículo 7 de Lucas 9. Senhor, obrigada, meu Deus, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu grande amor, obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor. Obrigada, Senhor. Senhor, te pedimos, nos ajuda a entender agora e irmos mais um pouquinho mais profundo na tua palavra, Senhor, que nós possamos colocar em prática toda essa fé que nós vamos ler hoje mesmo nas nossas vidas, que nós possamos olhar com olhos de fé, Senhor, e ver, Senhor, aquilo que o Senhor, com amor, com mãos amorosas, vem e nos supre e nos ajuda e nos faz entender diante de quem Tu és. Espírito de Deus, se conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Versículo 7 de Lucas 9.
A perplexidade de Herodes, esse é o título da minha Bíblia. Os títulos das Bíblias foram algo que foram inseridos nesse contexto de Bíblia, não sei dizer há quanto tempo, há um século atrás, não sei dizer há quanto tempo, porque eu não fui atrás disso. Mas os títulos de Bíblias, eles são para ajudar, dentro daquele contexto, a pessoa que vai ler entender, o contexto é esse. Mas quando foi escrito, não foram escritos com títulos, certo, gente? Só para a gente entender essa parte. Então vamos lá, versículo 7. Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo que Jesus fazia, ficou perplexo, pois alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Outros acreditavam que Jesus era Elias, ou um dos antigos profetas que tinha voltado à vida. Eu decapitei João, dizia Herodes. Então, quem é esse homem sobre quem ouço essas histórias? E procurava ver Jesus. Lembre-se que o pai de Herodes, agora nós vamos lá para Mateus 14, tá, gente? Para continuar dentro desse contexto. O pai de Herodes ali já quando vieram os magos ali e anunciaram que estavam em busca do rei dos judeus, o pai de Herodes, naquela sequência, mandou matar todos os meninos até 2 anos de idade, porque ele queria eliminar, né, esse possível rei dos judeus que estavam aí, que fazia com que magos, né, sábios de outras terras viessem em busca dele. Então, o pai de Herodes é aquele que matou os meninos ali até 2 anos, logo após o nascimento de Jesus, e o pai de Jesus, José, precisa fugir ali para o Egito. Então, esse mesmo homem decapita, né, ali matou João Batista, e nós vamos ler um pouquinho de como isso aconteceu, só para a gente contextualizar um pouquinho mais essa parte. Então, capítulo 14 de Mateus. Quando Herodes Antipas ouviu falar de Jesus, disse a seus conselheiros: deve ser João Batista que ressuscitou dos mortos, por isso ele tem poder para fazer esses milagres. Versículo 3. Herodes havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias. Herodias, aqui já vai ter a sequência, que era esposa de Filipe, seu irmão. Filipe, que era irmão de Herodes, que é para essa região aonde Jesus foi logo depois ali com seus discípulos, de Betsaida, Júlia. Versículo 4. João tinha dito repetidamente a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo de provocar uma revolta, pois o povo acreditava que João era profeta. Bom dia, despertar, bom dia. Então eles acreditavam que João era profeta, então os líderes ali, principalmente Herodes, queria matar João, porque João confrontava ele, mas tinha medo da revolução, né, daquilo que o povo iria fazer. Então ele continua aqui no versículo 6. Contudo, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou muito o rei. E ele prometeu sob juramento que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Instigada pela mãe, a moça disse: quero a cabeça de João Batista num prato. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas, por causa do juramento feito diante dos convidados, deu as ordens para que atendesse ao pedido. João foi decapitado na prisão e sua cabeça foi trazida num prato e entregue à moça que o levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. Então, ali os discípulos de João Batista retomam para Jesus e contam: olha, João Batista foi decapitado. Então Jesus ali foi logo depois da volta dos discípulos, Jesus pega ali os seus discípulos, então vai para um lugar afastado para levá-los, né, para um local onde eles pudessem ter uma conversa, pudessem descansar, pudessem ali fugir um pouco daquela situação que agora começaria a ficar mais perigosa, mais difícil. Então, agora nós vamos para essa parte aqui, versículo 10, quando Jesus vai à frente e leva os seus discípulos para Betsaida.
Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Não tinha onde Jesus conseguisse descansar, não tinha onde Jesus conseguisse se esconder, né? Porque todos já conheciam ele, o nome dele era propagado. E vocês imaginam o nome dele sendo propagado ali no meio nas lideranças, nos fariseus, no contexto ali de Herodes. Então eles já estavam ali olhando uma maneira de matar Jesus. No versículo 12. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhe disseram: mande as multidões aos povoados e campos vizinhos, para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Imagina, para ter ali em torno de 8.000, 10.000 pessoas, eles estavam num campo muito grande, num local muito grande, e onde Jesus ali ensinava esse povo. E não tinha onde comprar comida. Versículo 13. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Jesus instigando eles a tomarem posicionamento e avançarem, né? A colocarem a fé em prática também. Eles já haviam ali voltado de um contexto onde eles expulsaram o demônio, eles curaram enfermos, onde eles estavam só eles ali e a autoridade do próprio Cristo estava com eles. Aqui Jesus então continua ensinando os seus discípulos, preparando os seus discípulos para a jornada. Da mesma forma, Jesus faz hoje conosco. Quando nós achamos, eu estou num contexto aqui difícil, nós estamos sendo treinados a agir com os olhos no reino, com os olhos em Cristo, dentro desse contexto difícil. Porque se nós estivermos sempre em contextos fáceis, nós vamos ir assim com as ondas, não, tá tudo bem. E qual é o ensinamento que nós vamos tirar desses contextos? Não vamos. Então, muitas vezes nós vamos vivendo situações para que o Senhor prove o nosso coração para ver aonde nós estamos verdadeiramente, se nós estamos fixos com os olhos nele, e também para nos treinar. Porque a partir do momento que nós vamos desenvolvendo essa autoridade que o próprio Cristo já nos entregou ali através da cruz, nós vamos, então, como os meus amigos lá que foram embora para o Brasil. Então, ele começou agora a orar para as pessoas que ele entendia no espírito dele que ele deveria orar. Então, a autoridade de Cristo vai se manifestando, vai crescendo nele, para ele utilizar dentro da própria casa dele e também aonde os pés dele forem. Então, as boas novas, que é o que são a palavra de Deus, a gente acaba cumprindo a partir desse avanço, a gente acaba cumprindo aquilo: ide a todos os lugares e fazei discípulos, levem as boas novas. Só que como que nós vamos levar as boas novas se nós não temos autoridade? Se nós não agimos com essa autoridade nas nossas próprias vidas? Então Jesus aqui está ensinando os discípulos. Então continua. E aí os discípulos falam o seguinte para ele: temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então Jesus respondeu: digam a eles que se sentem em grupos de 50. E aí vem a organização do reino. A palavra de Deus, ela fala, lá em Coríntios, vai nos falar muito sobre o Espírito de Deus, o falar em línguas, o estar ali nas igrejas, né? O contexto sobre mulheres pregarem. E o Paulo nos ministra muito ali, através do Espírito, sobre a organização. O Senhor não está no meio da bagunça, o Senhor não está no meio daquilo que parece, né, bagunçado. Não. Jesus, ele lida com a organização, e isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Então, toda a estrutura do Evangelho, o Senhor, ele não está onde há bagunça. Então, ele continua aqui: temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida?
Daí Jesus responde: digam a eles que se sentem em grupos de 50. Os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os para que em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. Então, essa parte, agora eu quero voltar de novo aqui para Mateus 13, ainda temos pouquinho tempo, só para a gente contextualizar um pouquinho mais o que aconteceu aqui. Aqui no Mateus 13, ele vai nos dar mais informações. Então, assim, quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão. Imagina, eles nem pisaram ali em Betsaida, né, para onde eles foram para descansar. Logo que eles já estão chegando com o barquinho, a multidão já está toda ali esperando Jesus. Então, quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Logo já foi ali fazendo seus milagres. Em 15, ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este é um lugar isolado, já ficando tarde, mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. E aí Jesus fala: não há necessidade, providenciem vocês mesmos alimento para elas. E eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. E aí 18, tragam para cá, disse ele. Em seguida mandou o povo sentar na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram 12 cestos. Os números sempre vão ter uma referência interessante na palavra de Deus, né? Nós vimos ali ontem, esses dias, sobre a cura da mulher com fluxo de sangue, que eram 12 anos, e na sequência a cura da menina ali, da filha de Jairo, com 12 anos também. Então, aqui nós percebemos os 12 cestos, eles representam as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, né? Então, os 12 cestos foram o que sobrou de sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E nós vamos finalizar aqui. Eu até tinha uma outra passagem aqui, mas então ali o Senhor, ele vai treinando as nossas mãos. O Senhor estava ali treinando seus discípulos para se firmarem em fé, porque o que vinha ali pela frente para eles, ali o início ali da igreja primitiva, eram momentos de perseguição, eram momentos de destruição, né? A liderança ali, os fariseus, então pegaram até ali o contexto de Paulo, e Paulo se incluía nesse contexto, um contexto de opressão aos cristãos, de prisões, de mortes. E, no entanto, ali que Apocalipse foi escrito por João, preso numa ilha, né, isolado numa ilha, mas a palavra de Deus, ela não volta sem cumprir o seu propósito. E mesmo ali preso, João propagou ali, e a palavra está aí nos 4 cantos do mundo, essa palavra viva. E o Senhor nos traz essa mesma reflexão para nós hoje. A autoridade que Ele nos entregou, o treino que Ele está nos dando nas nossas mãos, como nós estamos agindo, nós estamos avançando ou nós estamos paralisados diante das verdades da Escritura. Nós estamos avançando e orando pelos nossos filhos, orando pelos nossos maridos, orando por aqueles que passam pelas nossas frentes, né? Aquilo que o próprio Espírito vai enviando para que estejam junto conosco, ou nós estamos paralisados, ou nós somos espiões, né, de Cristo, onde ninguém sabe quem nós somos. Quem nós somos em Cristo? A nossa identidade nós já sabemos, a nossa essência nós já temos, a nossa origem nós já temos, nós já sabemos, não há dúvida quanto à nossa origem. Então vamos avançar e propagar o Evangelho e ver os milagres e as maravilhas que o Senhor pode fazer e faz hoje nas nossas vidas. Eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus,
Eu te agradeço pela tua palavra, pelo teu grande amor, pelo teu grande poder, pela tua grande soberania, Senhor, que nós não conseguimos nem mensurar. Te agradeço, meu Deus, pela tua bondade. Senhor, vem sobre nós, Senhor, e nos dá coragem hoje nesse dia. Coragem para avançarmos, ó Deus, coragem para colocarmos em prática tudo aquilo que nós já aprendemos em Ti, Senhor. Ó Deus, fortalece os nossos corações e as nossas mentes, Senhor, para que a nossa visão também seja fortalecida com os olhos de fé, com olhos daquilo que Tu já nos prometeste. Talvez nós não tenhamos tudo aquilo que Tu nos prometeste ainda, Senhor, mas Tu és um Deus fiel. E um Deus fiel onde tudo aquilo que o Senhor nos prometeu entregar, Senhor, o Senhor nos entregará, com certeza e sem dúvida alguma. Senhor, obrigado. Seja conosco nesse dia, Senhor. Ministre em nossos corações. Esteja conosco, Espírito de Deus, que nós possamos meditar e nos fortalecer na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, então, se Deus quiser. Fiquem com Deus.